A paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez, aí o senhor Mário Persona, com todo respeito, né? Em algumas coisas, como eu já falei nos vídeos, concordo com ele, em outras não. E essa é uma das coisas das quais eu não concordo com ele, porque a Bíblia, né, afirma algo e ele está falando algo que a Bíblia não dá respaldo, né? Ele vai afirmar aí que Deus ama os pecadores, porque ele leu alguns textos isolados e diz que Deus ama a todos. Mas olha só, Deus, um dos atributos de Deus é o amor, mas Deus ele não tem só um atributo, ele tem vários, né? A justiça é um atributo de Deus, a ira é um atributo de Deus, e assim várias outras coisas. A misericórdia é outro atributo de Deus. Mas hoje vamos falar sobre pecado. Ele falou aí que Deus ama o pecador, né? Como muitas pessoas nas igrejas costumam falar para agradar pessoas. Diz assim: Deus ama o pecador e abomina o pecado. Primeiramente, isso aí não tem nenhum texto afirmando isso na Bíblia, ok? Isso aí são pensamentos de homens, doutrinas de homens, né? A palavra diz de lábios bajuladores para agradar pessoas. Eu quero, no entanto, aqui do canal Tudo Sobre um Cristão, afirmar, mais uma vez pelas Escrituras, que Deus não ama pecador. Deus não gosta nem de pecado, nem de pecador. Deus abomina todos os dois, ok? Para dar início a isso, a gente vai começar aqui por Isaías, o profeta Isaías, que Deus escolheu. Aqui, ó, Isaías, capítulo 59, para que a gente possa ler juntos, né? Vamos ver se está no ponto aí, para tirar a dúvida, para você não ter que abrir sua Bíblia na hora. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Aqui no 2 deixa bem claro que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, ok? Vamos ver o que o Mário Persona vai falar e a gente vai dar início a outras situações, ok? Para ficar uma coisa justa, né? Deus não apenas ama os pecadores, mas o fato de amar pecadores e ter entregue seu filho para morrer é prova de seu amor para conosco. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que é a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, ele usa João 3,16, que é que todo pastor, todo homem que está à frente de um púlpito gosta de falar. Ok. Mas João 3,16, ele vai até o capítulo qual? É só, termina aí João 3,16? Não. Tem o 17, tem o 18. E é daí que eu quero dar continuidade ao que ele fala, tá? Vou só parar aqui o vídeo enquanto eu encontro aqui. Pois bem, ó, ele leu, né, e falou João 3,16, que é lindo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, meus amados, existe o versículo 18, João 3,18. Deixa eu colocar aqui para que a gente possa ler juntos. Minha Bíblia está bastante riscada porque tem que estudar para poder comentar algo. Olha o que diz João 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê em Jesus já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, assim, Mário Persona, com todo respeito à sua pessoa e os seus seguidores, né? Para mim as pessoas deviam ser seguidores de Jesus Cristo.
mas você tem seguidores que, infelizmente, alguns têm até dito alguns palavrões comigo ao ver algum vídeo meu aí. Não são todos, mas alguns. E eu estou preparado para isso, porque se disseram que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, tinha demônio, quanto mais eu, né, que sou apenas um seguidor de Jesus, não de homens. Então aqui a gente vê claramente que o fato de uma pessoa não entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, ele já está condenado. Ele não precisa praticar muitas coisas erradas do mundo, não. Basta ele não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo veio ao mundo e que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que através de Jesus Cristo a gente possa ter vida. Se uma pessoa não crê nisso, ela já está condenada ao inferno, que é a palavra correta. João 3 começa Jesus falando com quem? Com Nicodemos, um dos caras que eram os principais, né, dos judeus. Ele que ensinava esse Nicodemos, considerado mestre da lei. Jesus Cristo fala isso. Mas João 3 começa do 1 até o versículo 36. E eu queria também mostrar aos admiradores aí que gostam de falar que Deus ama pecador, o que tem aqui para pecador. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um dos atributos de Deus é a ira de Deus. E a ira de Deus não é como a ira do homem. A ira de Deus, ela é cheia de justiça. E ela vai julgar corretamente. Olha, você teve todas as oportunidades para crer. Para crer através da Bíblia, para crer através de um vizinho seu, de um testemunho na igreja, de um testemunho através da internet. Fora isso, você teve várias oportunidades, porque Deus usa pessoas para chamar outras pessoas para entregar a vida a Jesus Cristo, e essas vezes as pessoas não aceitam, não querem, não acreditam. Então, essas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e não se arrependem dos seus pecados e não abandonam a prática pecaminosa, os pecadores, né? Pecadores que não se arrependem, Deus não ama. Deus ama pessoas que se arrependem dos seus pecados e que guarda a sua palavra. Como está lá em João, se a gente pega aqui no mesmo livro, João 14, 21, aí você vai ver realmente quem Deus ama pela palavra, não eu falando, mas a palavra de Deus, que é a Bíblia. Olha só, João, capítulo 14, versículo 21, aqui você vai ver realmente quem Deus ama de acordo com a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Jesus está falando. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus está dizendo aqui, o meu Pai vai amar as pessoas que me amam e que guardam meus mandamentos. E ele diz, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora pergunta ao senhor Mário Persona, pecador guarda mandamentos de Deus? Pecador anda nos caminhos de Deus, Mário Persona? Não. Pecador é uma pessoa que vai no caminho contrário das coisas de Deus. Fico triste de ver o senhor, né, que eu admiro, sim, de certa maneira, falar tais coisas e usar capítulos e versículos da Bíblia isoladamente para afirmar um pensamento seu, que isso é errado. A Bíblia diz aqui claramente em João 14, 21 que Deus vai amar as pessoas que guardar os mandamentos que Jesus Cristo deixou através das Escrituras. Não vai amar pecador, ele não ama pecador. Outra, pecador e pecado andam juntos, não se separam. Então ele abomina os dois. Romanos, né? Novo Testamento aqui, né? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a gente vê mais uma vez a palavra de Deus mostrando que Deus não tem nada de amor com o pecador. Ele já programou a sentença do pecador, é a morte. A morte essa, né, de afastamento total de Deus, para um sofrimento. Quando a gente vai conferir isso aí lá em Apocalipse. Mas antes de chegar em Apocalipse, eu quero ir para 1 João,
Para a gente vai ler 1 João do 3, do 7 ao 10. Olha só. Primeira Epístola de João, capítulo 3, do 7 até o 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, ele quem? Deus e Jesus Cristo. O versículo 8. Aquele que pratica o pecado, no caso o pecador, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então aqui a gente vê bem claro que aquele que pratica o pecado, ou seja, o pecador, ele procede do diabo e nunca de Deus. Deus não ama as coisas que procedem do diabo, Mário Persona. Isso é bom você passar para as pessoas que têm acompanhado você. Essa coisa das pessoas estar repetindo nas igrejas que Deus ama o pecador e abomina o pecado é uma das maiores mentiras que já foram criadas dentro das igrejas. Pois a palavra de Deus diz que a gente não deve acrescentar nem diminuir nada da Bíblia. E se não tem na Bíblia escrito isso, porque as pessoas continuam a falar. E então aqui, quero também ir para Apocalipse 20, 15, que é para a gente terminar esse trabalho que já ficou longo demais, mas é necessário. Apocalipse, né? O último livro da Bíblia aí, todos sabem, mas nunca a gente deve achar que todos sabem, né? Eu falo assim, mas algumas pessoas não sabem, mas é o último livro, capítulo 20, que é o número maior, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É para lá que o pecador vai. Deus não ama pecador. Deus vai jogar para dentro do lago de fogo todo pecador. Se você é pecador, acho bom você mudar, abrir seus olhos e parar de acreditar nisso que as pessoas têm falado. Assim como o Mário Persona falou aí que Deus ama pecador. E como outras pessoas falam aí na maioria das igrejas. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É para esse lugar que o pecador vai, o qual o Mário Persona disse que Deus ama. Deus não ama pecador. Deus abomina o pecador e o pecado. Deus ama o homem que guarda seus mandamentos, que se arrepende, que reconhece seu Filho como o único e suficiente Salvador e o segue cabalmente até o último dia de sua vida aqui na Terra. Amém? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez aí respondendo aos que não me perguntaram ainda.